Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, you, me, everybody, em mais um Balcast! Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, boa madrugada, bom mundo pra você. Porque hoje eu tô com um cara mais que especial, como sempre. A gente só traz gente do coração aqui, gente querida. Eu comecei em English, porque ele é um cara, não vou falar poliglota, eu vou falar mais que poliglota, ele é polivalente. Tô aqui com o Flávio Maneira. Legal. Boa tarde, Flávio. Como é que você tá? Boa tarde. Prazer imenso estar aqui, cara. Muito legal, muito legal. Prazer é meu. A gente já tá enrolando faz tempo com isso, né? Já faz um tempo que eu tô pra vir aqui. Tô enrolando contigo. Deu certo. Até que você me apertou. Eu falei, vamos marcar agora a data. Isso aí, isso né? aí. E eu sabia que minha agenda tava complicada. Eu falei, vai dar um jeito. Isso aí. E deu jeito. E por que polivalente, né? Eu, como eu te falei pelo WhatsApp hoje, cara, para mim você é multifaceta. Mas para quem não conhece ainda o Flávio Maneira, como é que você se apresenta e se resume aí, se puder, em poucas palavras? Se não, o microfone é todo seu. Valeu. Bom, Rafa, hoje eu tenho bem dividido, né? Mas nem sempre foi assim, essa confusão da minha vida. Hoje a vida vai ensinando a gente se dividir. Mas eu, de forma muito prática, eu trabalho no setor da saúde, né? Eu trabalho numa empresa, já há 20 anos eu trabalho no segmento da saúde. Trabalhei muito tempo no mundo farma, indústria farmacêutica, mas eu nunca larguei das outras coisas que eu também gosto. Então eu sempre dei aula, nunca me distanciei da academia, de dar aula, sempre fui muito atrás das coisas, de pesquisar, muito curioso. E sempre gostei de empreender também. Então hoje eu tenho 3 lados. O meu, trabalhando numa grande empresa, eu trabalho numa multinacional hoje no segmento de equipamentos de medical device. Também dou aula, né? Atuo dando aula. E lancei 2 projetos que eu sou apaixonado. Eu tive a imensa sorte de ter muita gente boa ao longo da minha vida. Você conhece várias pessoas aí do nosso núcleo de amizade, né? Mas eu sempre... Tem gente que coleciona coisas, eu coleciono pessoas. Amigos. E eu criei alguns projetos para ajudar, de alguma forma, outras pessoas através de conhecimento. Eu sou um cara apaixonado por conhecimento. Então, que é o Brain Talks. Uhum. E do Brain Talks nasceu o braço de educação, que é o Brain Action. Então, é um TED mais focado em neurociência e o outro junto com alguns amigos, a gente faz um workshop e cursos de curta duração para levar conhecimentos que se conversam desse universo de neurociência. Então você tem um trabalho, digamos, um trabalho fixo, né, numa empresa. Sim. Como, não sei se eu te chamo de estrategista de educação, de treinamento. Eu trabalho na área chamada, agora mudou recentemente, eu assumi a América Latina, mas dentro de uma área chamada, na área de treinamento, mas a gente chama Commercial Capabilities. Ela se desmembrou em 2 braços. Clinical Training, que é a parte de treinamento muito técnico, e depois CEP, que é a minha área agora, que é Commercial Enterprise Programs. Em suma, o que eu faço? A minha responsabilidade é todo o treinamento que envolve selling skills, habilidades em vendas comerciais, soft habilidades skills. Comportamentais, soft skills. Desenvolvimento da liderança comercial e também na parte de cultura. Estou com um projeto que eu acho incrível. Uma das coisas mais importantes que qualquer empresa tem é cultura. É a cultura dela. Sim. Então, um dos projetos que eu também tomo conta é o Cutter Circle, que é um projeto de cultura. Quer dizer, você faz isso dentro de uma empresa. Então, lá você tem diretrizes, você tem normas, você políticas. Tem tudo aquilo, política que uma empresa tem. Mas o legal do Flávio, isso é muito legal, Flávio. É muito legal, cara. E é raro ver isso no Brasil. Uhum. Alguém que tem o seu emprego, porque lá você tem um emprego, você tem um salário. Tem minhas responsabilidades, e tem você minhas entregas. As entregas, as responsabilidades, você deve, né, dar satisfação para pessoas acima de você. Projetos, etc. Mas fora disso, no seu tempo livre, né, onde você poderia ir passear, praia, etc. Quer dizer, além de curtir a vida, que eu sei que você curte, você também empreende. E empreende num campo maravilhoso, que é um campo da educação, do conhecimento, né? Que é o Brain Talks, que eu tive a honra de participar. Foi incrível. Que é esse Brain Action, que é quase uma faculdade, uma universidade ou uma escola de ideias, né? Alguma coisa assim.
e outras tantas coisas que passam aí pela sua cabeça. E eu falo que isso é incrível porque muita gente tem um emprego, tem um trabalho, se contenta daquilo e não acredita que consegue empreender fora dele, né? Dá pra... Dá. Acha esse tempo? Acha. A gente não está falando aqui de um projeto que é um livro que ele escreve nas horas vagas de vez em quando. Não desmerecendo o livro. Nunca farei isso, mas não é algo que você faz de vez em quando dá tempo. É um baita de um projeto que acontece aí, não sei se é ou trimestralmente, com pessoas incríveis, com palestras num lugar maravilhoso, que precisa de divulgação, precisa de um baita de um marketing, precisa do comercial para vender, para que ele sustente o mínimo que seja, precisa da produção. Quer dizer, só o Brain Talks, cara, é uma estrutura. É um mundo. Eu sempre digo, né, Rafa, tem um mantra que me segue há muito tempo. E talvez você sabe que a influência da família é total nesse meio, né? Primeira formação nossa psicológica família. Meu pai é um cara que sempre foi meio assim, workaholic, minha mãe vendedora, meu pai, ambos trabalhando demais. E eu acho que eu peguei um pouco dessa influência. Mas o meu mantra, ele é o seguinte: eu sou muito inquieto. Eu tenho uma mente inquieta e eu aprendi a organizar minha mente. Então, eu acho que a primeira coisa é ter uma mente inquieta. E eu fujo profundamente da obsolescência. Uma das coisas que mais me incomoda é se tornar parado, não se atualizar, até pelo meio que eu vivo há algum tempo, que é o meio médico, da medicina. A medicina, ela é uma verdade transitória. Ela é uma verdade transitória. É uma verdade até que se publique algo novo, baseado num estudo clínico. Eu acredito muito em desfecho, em evidência. Eu acho que nosso pensamento crítico ele é falho nesse contexto. A medicina ela transita para a evidência sempre, há muito tempo, mas agora eu acho que está mais forte esse contexto. Eu quero saber, tá bom, qual que é o protocolo? Eu tive a grande oportunidade de trabalhar com linhas muito específicas. Dentro da neurociência, sistema nervoso central, que foi como eu comecei, mas eu trabalhei com oncologia, trabalhei com virologia, trabalhei com anestesiologia. Então, dentro do universo, a tomada de decisão de um fármaco com essa especificidade é baseado em desfecho clínico. Então, eu acho que quando eu era 20 anos aí crescendo no meio dos médicos e eu vi bons médicos e maus médicos, como qualquer profissão, você tem os bons e também os que não são tão bons, na minha opinião. Eu tive excelentes professores nesse contexto. E entre outro ponto, é não me afastar da academia. E lá na academia, e eu dava aula, dei aula na FGV até ano passado, dei aulas em várias faculdades, hoje eu estou na Santa Casa, especificamente dando aula de neurociência, mas eu convivo com pessoas que empreendem. Eu tomo café com um amigo em comum nosso, com algum, que nem eu falei, eu coleciono gente, então eu tomo café com muita gente boa, né? Muita gente boa. E, cara, é muito prazeroso. Então, esse universo foi entrando dentro de mim. E vai acontecendo. E você vai tendo ideias, e de ideias surgem mais ideias, e você quer fazer acontecer, né? Minha mulher trabalha ainda com uma parte da arte chamada improviso, né? Teatro de improvisação, né? E, nossa, incrível. O que eles precisam sacar e treinar, né? Eu já vi espetáculos de improvisação assim, que eu fiquei de queixo caído. Você foi no fundo de quintal já? Cara, eu fui nos professores, tá? Porque eles também dão aula, né? Isso. Professores dos professores, digamos assim, né? Que eles organizavam e tal. E trouxeram uma trupe da Espanha que chegavam assim, eles começavam a falar assim, nosso espetáculo vai ter 1h15, o relógio começa agora. E aí tinha um relógio decrescente. E nesse tempo de 1h15, a história não eram as histórias curtinhas desse improviso que a gente vê, que é legal, mas não, era uma história, cara, de 1h15, que tudo começava lá. Então, assim, coisas aconteciam. E o improviso, tem uma coisa que eu aprendi com ela, que é o tal do sim e. É assim, quando vem algo, ao invés de você negar, você diz sim e aporta algo a mais. Então, quando você fala para mim isso, né? Cara, encontro com tanta gente, tantas ideias, você poderia sim trabalhar lá nessa empresa e falar ok, mas não, parece que a gente que é inquieto tem essa mania de dizer sim e procurar fazer alguma coisa. E é justamente essa aleatoriedade, né? É viver esse improviso, mas não pensar do improviso como algo feito meia boca. Não é isso. É a gente surfar
nas ondas que a vida vai dando. E eu falo isso pelo seguinte, quando você falou dos amigos em comum, isso eu quero deixar registrado aqui. Você faz parte, cara, de uma aleatoriedade do universo que eu não sei muito explicar. E quem faz parte? Você, a Carla, Tiepo, o Luiz Fernando Roxo, beleza? E o Carmelo. Por quê? Porque são 4 pessoas que meio que eu conheci, acho que em lugares diferentes, mas que falavam dele sempre, cara. E eu, assim, o Roxo, cara, meu amigo há muito tempo. Eu apresentei ele pro Carmelo e pra Carla. E assim, aí eles também deu match, porque eles se conversam, também é uma mente inquieta, são pessoas com mente inquietas, né? Todos. Olha só, o Carmelo falou de você pra mim, falou, Rafa, você tem que conhecer um amigo. Foi a primeira pessoa que falou. Falou de você pra mim. A Carla Tiepo, eu conheci, não foi por meio deles. Foi num curso que eu fui fazer de mente, não sei o quê. Não. Nem lembro quem. E ela estava lá. E aí depois, conhecendo mais ela me falou do Carmelo. Só que eu já conheci o Carmelo que falava dela. Então, assim, isso é muito legal. E legal como que você pegou tudo isso e fez virar e girar sementes que sempre trazem aí novos frutos. Uma pergunta para quem está ouvindo a gente e que tem um trabalho formal, tem até vontade de empreender. A pergunta é assim, o que você acha, hein, que foi ter estado na academia e conviver com tantas pessoas que trouxeram em você essas vontades de empreender e fazer algo fora do seu trabalho, ou não? Essa inquietude que sempre houve e só precisou ser organizada. Eu queria entender a tua cabeça, o seu cérebro, tá? Existe uma lógica para isso? Cada um tem a sua, é surfar no que aparece... Como faz, hein? Eu gosto da palavra vulnerabilidade. Eu acho que a nossa vulnerabilidade é o que traz potência também de ação, dependendo do teu estágio e do teu momento, da tua maturidade emocional. E a vulnerabilidade, embora seja, para algumas pessoas entendam, vulnerabilidade é uma fraqueza, no meu ponto de vista, na minha ótica, ela é uma fortaleza quando bem compreendida. E eu sempre fui um cara, Baltresca, eu venho de uma família humilde, eu comecei trabalhando muito cedo, num posto de gasolina, porque eu precisava, aí gostei de trabalhar, então, enfim, sempre tive na veia muito trabalho oriundo de observar meu pai. E eu acho que eu sempre fiquei muito preocupado em não ter trabalho. Então, a minha vulnerabilidade era falar, cara, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar, eu preciso trabalhar. E não é é uma ambição saudável, porque eu não sou aquele cara ambicioso de que eu quero ficar milionário, de que eu quero ganhar dinheiro. Lógico, todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas o dinheiro não está à frente, né? Exato. Ele não é o propósito. Ele não é o propósito. E teve um ponto da virada. Eu acho que foram alguns, mas os primeiros foi que eu errei muito. Comecei a dar aula muito cedo, muito imaturo. Então, eu errei muito dando aula, eu errei muito trabalhando, eu errei muito. Né? Eu acho que o aprendizado vem do erro. E errei pra caramba, eu acho que até empreendendo, começando o projeto, eu nunca me esqueço. Isso é engraçado. Na casa dos meus pais, quando eu estava fazendo faculdade, eu trabalhava no posto de gasolina, eu estava fazendo faculdade em Santos. E eu sempre tive uma habilidade com criatividade, eu sempre fui muito criativo e eu desenhava muito bem. Eu ganhei um prêmio de desenho em Santos uma vez, eu desenhava bem pra caramba. E você desenha ainda? Não, a minha esposa até hoje fala, caramba, porque eu mandava pra ela os desenhos. Deve voltar rápido. Mas eu tinha uma mão pra desenho, eu desenhava muito bem. E eu ganhei até um prêmio em Santos, enfim. Aí eu lembro que uma vez eu estava completamente mal perdido dentro desse trabalhando, dinheiro mal, precisando comprar coisa da faculdade, aí sabe aquela situação que você está no início da tua fase adulta, que você quer sair e não tem grana. Eu trabalhava num posto, tinha que pagar a faculdade. Resumindo a história, eu falei, eu vou montar, estava começando o computador, tem um programa chamado Print Artist. Era um programa Print Artist 2.0, 3.0, 4.0. Onde você tirou isso? Eu comprei um computador, eu pedi pro meu tio, ganhei um computador. Eu ia pro fundo do quartinho dos meus pais, comprei uma guilhotina, peguei o computador, achei em Santos uma gráfica que vendia papel com gramatura de 180, 210, uma gramatura, uns papéis legais. Eu desenhava cartão de visita com logotipo, com umas coisas, andava por Santos de uma motinha andando de lado,
parava na Avenida da Costa, andava em tudo quanto que é loja, via os logotipos, fazia o cartão de visita, depois eu chegava lá com um cartão de visita novo e oferecia. Eu já dava para as pessoas o cento. Então eu já dava o cento e falava assim, ó, se você quiser mais, você fala comigo. O que eu fiz nessa época? Vou resumir. Eu fiz cardápio para vários restaurantes em Santos. Eu fiz cartão de visita para muitos, muitos empreendedores em Santos. E eu fiz... aí eu comecei a fazer convite para festa de faculdade. Cara, eu virei uma mini gráfica. Isso na casa da minha mãe. E isso me ajudou tanto com grana, porque isso que me deu... E aí eu vi que eu gostava de empreender. Eu falava, cara, o marketing, o modelo de negócio, hoje tudo mais centrado, eu comecei muito cedo, me virando para ter dinheiro. Então a minha fraqueza, eu acho que se transformou, a minha vulnerabilidade se transformou na minha maior fortaleza. Isso me lembra um pouco, né, do que até o Roxo fala bastante, né, do antifrágil, né? É compreender onde estão as fraquezas, né, os riscos onde estão. Saber conviver com isso. Né, eliminar essa fraqueza e fazer isso virar uma fortaleza. Então a sua vulnerabilidade fez você, opa, peraí, se aqui é meu calcanhar de Aquiles, o que eu vou fazer? E tem um ponto, desculpa, tem um ponto muito forte. As pessoas não estão dispostas, eu demorei para aprender isso, foi depois da faculdade, mas as pessoas não estão dispostas a estudar. E eu fui percebendo que quanto mais eu estudava era botar a bunda na cadeira, horas bunda, né? E ler com foco, com atenção. Eu fui percebendo que quanto mais livros bons e mais indicações boas... O Carmelo me indicou não sei quantos livros, caras, bons, e várias pessoas que eu conheço, né? Médicos, inclusive. Quanto mais eu estudava e mais eu lia, melhor as coisas iam ficando. Então, eu tenho um lema. Um lema meu é inegociável. Eu estou com 45 anos de idade. Desde os 32, 33 anos, não faz tanto tempo isso, eu leio todo dia. É inegociável comigo ficar um dia sem ler. Então, aí depende do meu dia. Tem dia que eu leio 1 hora, tem dia que eu leio meia hora, tem dia que eu leio 2 horas. Então, depende do meu dia. Mas ficar um dia sem ler, eu não fico. Aliás, eu estou lendo um livro do Ray Kurzweil, que eu tive aula com ele, incrível, que é A Medicina da Imortalidade. Não tem uma lógica, então. É o que você falou, né? É surfar nessa... É compreender essa vulnerabilidade, é compreender onde estão nossos... E eu acho que é sacrifício, né? Porque tem uma frase de um livro chamado A Arte da Sabedoria, do Baltazar, que ele diz o seguinte, eu adoro essa frase, ele fala assim, todo mundo quer ser bom, mas poucos estão dispostos aos sacrifícios necessários para serem excelentes. E é isso, porque a média está tão ruim que o básico está mal feito. Se você fizer o básico bem feito, você já está acima da média. Isso em tudo. Se fizer o básico bem feito, você está... Empreendedorismo. Infelizmente, né? Isso é triste. Infelizmente, isso é triste. Né? Porque a régua fica baixa, né? Fica mediana. Não, quando a gente é bem atendido e fala bem do estabelecimento... Isso é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Me conta então dos outros projetos para o pessoal entender exatamente. Quero entender o que é o Brain Talks e depois o que é o Brain Action. Legal. O Brain Talks é um evento que surgiu das minhas andas do universo da neurociência. Ele é recente, né? Não tem um ano já. Tem um ano. Fez um ano agora. Então o que foi acontecendo, Rafa? Eu percebi que, assim como a Carla, como algumas pessoas que defendem, somos guardiões da neurociência, porque é um campo muito vasto. E quanto mais pessoas entenderem neurociência e sua aplicação, melhor é para todo mundo. Fazer só um parênteses, tem um Balcast com o Flávio só falando de neurociência. Então, já viu, né? Vamos ver o empreendimento dele nisso, mas você vai ter um Balcast inteiro de neurociência. Fecha parênteses. E uma vez... É vasto. Tem pouca gente falando Pouca gente falando e ainda a gente vê muita gente falando besteira. Então, tem esse... Como em tudo, né? Em todo conteúdo vai ter aquelas pessoas que não têm, talvez, o conteúdo adequado ou acham que sabem e não sabem. E isso beneficia, o conhecimento correto e bem aplicado beneficia todo mundo. Não só a pessoa pessoal, a pessoa física, a empresa, você vai tornar o país mais produtivo, a educação mais eficaz, porque você trabalha com vários contextos, entre elas aprendizagem, memória, e por aí vai. Produtividade e por aí vai. Você conhece bem disso. E qual foi a sua motivação? A minha motivação foi exatamente isso. Eu estava de férias, eu dou aula na Santa Casa, e eu estava corrigindo umas provas, eu estava
no meio entre um intervalo de uma disciplina e outra, eu estava vendo vídeo TED Talks, eu estava indo para a Singularity, então eu estava prestes a ir para a Singularity, eu estava fazendo um programa online antes de ir para a Singularity, que eu fui em junho, isso foi ano passado, né? E do nada eu estava de férias, eu lembro que eu estava numa cadeira na piscina, assim, lendo. Eu falei, cara, eu vou criar um evento para levar a neurociência para todo mundo. Eu conheço tanta gente boa. E aí surgiu a ideia de fazer o evento. E aí eu desenhei considerando alguns aspectos que eu considero super relevante. O primeiro é ambiente. Ambiente Sim. é importantíssimo. Então, Sim. considerando São Paulo, metrópole, considerando que networking é ruim, as pessoas não fazem isso bem, considerando música, eu quero colocar um ambiente atraente, eu quero fazer um evento modelo TED Talks. Por quê? Porque tem uma razão pela qual são 20 minutos. O teu cérebro, depois de 14 minutos, cai a atenção. Sim. Né? Em média, num Sim. adulto... Mas eu posso dizer que o ambiente é bem melhor que o TED Talks. a gente conseguiu construir uma melhor. coisa. Você viu, você ficou apaixonado, você foi... Sim. Então, E pro aprendizado faz todo sentido. Se eu estou numa sala quadrada, paredes brancas, o professor e giz, modelo tradicional. E o fã, a alegria, a energia. Que foi o momento da nossa vida que a gente mais aprendeu, né? Lógico, os professores, os momentos mais legais, os professores mais divertidos. Brincando, curtindo. Não o chato. E o que foi legal foi que alguns alunos meus da pós e alguns estudantes, poucos, não a maioria, infelizmente, mas poucos me inspiraram também. Porque eu falei, eu vi apresentações de trabalho da minha turma de pessoas que foram geniais. Eu tenho uma disciplina chamada assim, Rafa, eu tenho algumas disciplinas. Essa eu dei no passado, que é multidisciplinaridade na solução de problemas complexos. Ao final dessa disciplina, a gente faz um xadrez gigante. E as pessoas têm que correlacionar a peça do xadrez. Então, quem joga xadrez talvez entenda isso, mas o peão ele tem uma competência específica. Ele vai para frente e come para o lado. Cada peça no jogo de xadrez tem competências específicas. Então, a primeira coisa da turma, isso era uma prova. A minha prova era assim. Dessa disciplina, eles tinham que correlacionar a anatomia e o funcionamento do cérebro a uma peça. Se o peão fosse uma região cerebral, qual é e por quê? Nossa. Se a rainha... Então, a primeira entrega que eles tinham que fazer era isso. A gente consegue... E aí tem mais. Peraí. Vou perguntar pro professor, hein? Só que você deu isso sabendo já de uma resposta provável ou você não tinha ideia? Eu queria ver qual era a capacidade deles, por exemplo. Porque criar? Porque então, se nem peças... você sabia a resposta para isso. Eu tinha o que eu faria, mas eu não livre de julgamento, porque você tem peças de baixa complexidade e de alta. Rainha, por exemplo, ou cavalo. O cavalo é a única peça no jogo que pula. Então, ela é de alta complexidade. Quem joga bem com o cavalo, quem joga xadrez, sabe disso. Aliás, eu tenho tatuado aqui o cavalo, porque é a peça de preferência minha no jogo. Então, eu não sabia que o cavalo era a única que pulava. E aí, uma vez que eu tenho uma competência específica, qual é a região do cérebro que tem uma competência específica que poderia ser o cavalo? Então, tem algumas coisas que eu queria ver. Não é spoiler, mas dá um exemplo do que criaram. Tálamo, cavalo. Tálamo é o centro de... Centro de distribuição da informação. Virou o cavalo. Poderia ser uma das hipóteses. Por quê? Porque é o centro da distribuição. Passa por ele e distribui para o cérebro. Vai do sistema límbico para o tálamo e distribui. Então, uma hipótese. Então, ele tem a mobilidade, digamos assim. Que exato. Tá bom. E aí, o que aconteceu? Além disso, a gente criou... A minha irmã me ajudou nisso, ela é artista plástica. A gente criou peças de xadrez gigante. E lá na Santa Casa, o pessoal tinha que fazer o seguinte. Fazer uma pergunta relacionada à disciplina, e eles literalmente, as duas turmas, a gente dividiu em 2 grupos, eles jogaram um com o outro baseado nas perguntas da aula. Jogaram um jogo de xadrez gigante. Com perguntas? Como assim? Com perguntas. Então, eu vou jogar o peão aqui. Para eu jogar o peão aqui, eu tenho que fazer uma pergunta para outro grupo. E outro grupo... Então, o movimento, o jogo, era através das perguntas. Quer dizer, se ele errasse, se ele não soubesse... teria uma consequência no jogo. É, isso aí. Espetacular. Foi espetacular. E aí eu vi jogadas geniais, eu vi pessoas trazerem... tem até hoje o trabalho, além de outros trabalhos. E isso foi um dos motivadores. Eu falei, esse aluno e essa aluna que tem um potencial enorme, que está fazendo a pós em neurociência com uma paixão enorme, tem uma habilidade comunicacional, porque você sabe que isso que é importante, tem que ir no Brain Talks, tem que ir num TED Talks, né, falar sobre isso. Sim. Então, foi um motivador também para poder fazer com que os alunos se engajassem para dissipar isso. Então, a gente falou dessa multidisciplinaridade
voltando um pouquinho, para a gente não perder, para falar sobre a importância do Brain ambiente, né, que é uma das características fortes do Brain Talks. Que é a ambiência, o que acontece antes, o que acontece no durante. Fundamentalmente ele divide em 3 blocos. Música, entrada. Eu abro fazendo alinhamento da expectativa, apresento os palestrantes palestram em 20 minutos, depois pergunta e resposta da plateia da interação com os palestrantes, e depois momento network, a pessoa vai lá, tem um amendoim, tem uma cerveja, aliás, vai ter uma patrocinadora, agora eu não vou falar ainda o nome, mas que vai patrocinar bebida, etc., lá no Brain Talks. Então a gente já está nesse estágio. Então, assim, para quem está conhecendo aí, é basicamente um TED Talks, eu diria focado no universo da neurociência. Isso, focado em neurociência, eu diria que melhorado. Com ambiente mais interessante. Obrigado. Melhorado. Mas é verdade, entendeu? É verdade. Eles são mais fortes, mais conhecidos, mas, pô, o Brain Talks foi uma evoluçãozinha focada. Se eu pudesse falar foda aqui, eu falaria que é foda. Então, como eu não posso falar, eu não vou falar que foi foda. Legal. Fora ele, fala do Brain Action pra gente. E aí, então. muita gente... Porque o podcast, acho que ele tem uma necessidade de inspirar, sabe? Pelo menos o Balcast. Eu tenho essa necessidade. Quero que quem ouça a gente fala, pô, que legal, por que não fazer isso para a minha área também? Não é para a minha área. Porque, pô, você transmite conteúdo lá no Brain Talks de um jeito bem legal. Sim. Sabe? Bem diferente, você inspira. Pô, quantas pessoas não podem... O objetivo é esse. Não é? Até porque o preço dele é para isso, não é para ganhar dinheiro, é para fazer ele acontecer. Não, é o valor é muito baixo. O preço é baixo, o valor é altíssimo. O valor é alto, exato. Obrado, Baltresca. Exatamente isso. O valor é alto e o preço é baixo. Eu senti isso na pele. Depois da minha palestra, quantas conexões novas. O networking, assim, ele é forte, realmente. Você propicia isso. Né? Fala do Brain Action pra gente agora. E aí, o Hélio Janotti palestrou lá, André Massaro, várias pessoas palestraram lá de temas que são interessantíssimos, e as pessoas, e eu, inclusive... As pessoas falavam, Flávio, e aí, eu quero fazer uma aula tua, eu quero ter uma aula de disciplina tal. Eu entendo que a gente vai passar por uma revolução muito grande na área da educação, do aprendizado, movida pelo VR, movida pela inteligência artificial, movida por uma série de interfaces tecnológicas, mas também por mudanças em como o entendimento de aprendizado, como a gente aprende. Então, vou dar um exemplo. Baltresca, se você faz hoje um MBA, não vou falar nem em qual faculdade, mas se você vai pagar um MBA hoje, tá? Um MBA em gestão de negócios, ou um MBA em marketing, ou um MBA em gestão de pessoas, seja qual for. Quanto que é mais ou menos um MBA hoje numa escola boa de negócios? Quanto tempo a gente está falando de... 2 anos, né, em média, e quanto tu vai pagar isso? Bom, eu vou chutar, eu falaria uns 50 mil por ano, uns 100 mil mais ou menos. Hoje está um valor aí de 60 a 80 mil, uma boa instituição. Tá. E tu vai ter, em média, 20 disciplinas, de 15 a 20 disciplinas. Você acha que quando acabar esses 2 anos do MBA, quantas disciplinas você pagou, então? 100% de 20 disciplinas, quantas disciplinas você de fato usou na tua prática? Não, mas isso Sim, se eu usar, sei lá, 20% muito. Muito. Então, ou seja, se 2 professores e 2 disciplinas, tu pagou 100% e tu usou 2. Sim. E aí algumas escolas viraram aquele modelo que é a educação continuada. Então, eles pegam braços daquela disciplina e vendem à parte. Okay. Isso foi o começo. O começo é o seguinte, eu não tenho que fazer algo, pagar 100% para ter 10% ou 20%. Sim. Posso pagar 10% e ter 10%. Para ter 10%. Isso. Então, essa é a premissa. A premissa é, eu vou promover cursos e workshops de curta duração, junto com outros professores, que eu sou um dos professores. A gente tem cursos e workshops de temas que olham o que está acontecendo no mundo hoje e o futuro, para colocar o teu cérebro em ação. Então, você vai ter lá temas de inteligência emocional, você vai ter temas relacionados a pensamento crítico, você vai ter temas relacionados à comunicação, presentation skills. 90% do que a gente fala não sai da nossa boca e as empresas ainda não treinam body language. Não treinam. Não treinam comunicação não verbal. Então, o cara quer vender algo e não treina body language. Então, ele treina o quê? Um monte de perguntas, capacidade de fazer perguntas. Então, são treinamentos e cursos e workshops muito específicos. Curta duração, num valor acessível. E num tempo curto com metodologia. E ainda focando no cérebro, sempre com comportamento, sempre com neurociência, soft skills. Está sempre soft falando ali. Muito bem. 2 projetos e o próximo passo? Cara, o próximo passo é
promover o Brain Talks, já tem algumas coisas acontecendo, mas é promover ele em outros lugares. Então, muita gente de fora de São Paulo, porque hoje ele acontece aqui em São Paulo, na capital. Aliás, vem gente, pega avião e vem já várias edições que vieram para o Brain Talks. Mas é promover ele nos próximos... Aí eu não vou te falar se é no longo prazo, porque não é, mas é médio, curto prazo, promover ele em algumas outras cidades. Online? E online também é um projeto futuro que tem uma empresa também já fuçando para a gente ter a disponibilidade de fazer ele online. Já o Brain Action, ele precisa ser presencial ou vocês têm um braço dele online? Tem um projeto também de desenvolvimento a médio prazo para ele ser online também. Para quem quiser saber mais do Brain Talks, braintalks.com.br. braintalks.com.br, vamos deixar na descrição, para quem quiser só clicar, entra lá, já tem data do próximo, já tem tudo? 5 de dezembro, 3 pessoas incríveis, já tá um monte de gente comprando, faz logo a inscrição, que senão você vai ficar de fora. Bom, então como o nosso podcast também ele é atemporal, né? Talvez ele vá ao ar até depois disso, nunca se sabe. Entra lá em Brain Talks, e você vai saber sempre a data do próximo. Brain.br, que tem lá. E o Brain Action, então? brainaction.com.br, sempre vai estar lá o curso do mês. Não precisa ser especializado em nenhuma área, eles são cursos livres, isso. A pessoa... Só tem turmas pequenas, por uma questão metodológica, a gente nunca coloca muita gente também. Esse, então, foi o nosso podcast, o Balcast, para a gente conhecer um pouco mais da mente do Flávio Maneira. Além desse site, você tem Insta, tem Face. Tudo. É fácil de achar, né? Pô, só falar, Flávio só Maneira facinho, né? tem um só, né? Isso é bom, né, cara? Não é é uma maneira fácil de achar. Um nome diferente e fácil de lembrar. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, já sabe, www.rafaelbaltresca.com.br e mais outros 56 Balcasts em www.balcast.com.br. Na próxima edição, a gente vai falar com o Flávio exclusivamente sobre neurociência. Vamos entender este bichinho que está coçando a gente por aí. Então, vejo você no meu, no seu, no nosso Balcast. Falou, galera, até mais e tchau. Tchau.